Nesse sábado, em Brasil Metaverso, nós temos a grande honra de receber o professor Marcel Cohen. Ele é professor universitário do Centro IESB, onde ele dá aulas no metaverso. Também é CEO da Inovação e Tech. E nós vamos desmistificar de uma vez por todas o metaverso. Professor, é uma grande honra conversar com você. Conta um pouquinho pra gente, né, sobre a sua experiência no campus do metaverso, a experiência de dar aulas no metaverso. Como é que você vê, né, essa experiência no momento? Acho que a educação ela se enriquece muito quando a gente coloca esse agente dentro do metaverso, né? Assim, é claro que é algo novo e como tudo novo, os professores mais tradicionais têm um pouco mais de medo, de receio em fazer essa migração, que é uma migração que eu vejo que é muito natural, né? Nós temos hoje assim diversas matérias universitárias dentro do IESB que já vão passar também, esse já é o nosso próximo passo, vão passar também algumas matérias para dentro do metaverso. E por que a gente está fazendo isso, né? Porque é moda, porque é interessante? Não, é porque ele principalmente ele ajuda as pessoas a entenderem algumas matérias ou alguns temas que são temas às vezes muito complexos de você falar apenas no slide, de você passar apenas no quadro negro. O metaverso ele vem para agregar e aumentar, dar mais possibilidades e mais ferramentas dos professores e ensinar ali matérias que, se você fizesse de maneira tradicional, seria muito difícil para que o aluno compreendesse. Então, assim, é tirar esse medo, né, do educador mais tradicional de que o metaverso vai substituir ou que vai ser muito mais difícil dar aula por esse meio. Muito pelo contrário, assim, depois que a gente dá um primeiro treinamento, depois que efetivamente esses professores e alunos entram no metaverso, eles entendem as grandes vantagens, né, que essa ferramenta pode trazer junto com as novas tecnologias. Professor, explica um pouquinho para a gente, então, sobre o seu trabalho, né, no campus universitário IESB, né? Como é que são conduzidas essas aulas no metaverso? Legal essa pergunta. Assim, o que nós queremos fazer é não só ter uma sala dentro do metaverso, e sim nós temos um plano um pouco mais ousado de ter um centro universitário. Isso prova que o IESB está buscando não fazer isso para um curso específico, e sim fazer isso para vários cursos, né? Mostrar que o metaverso ele é algo que é inclusivo para todos, inclusive para quem ainda tem um pouco de receio em relação às tecnologias, né? E então, a minha função lá dentro, eu sou coordenador dos cursos de metaverso do IESB, do qual nós temos hoje 2 cursos que estão com essa proposta. O primeiro é um curso de qualificação de 20 horas, que tem o nome sugestivo de Desmistificando, né, o metaverso. Então, é justamente para que as pessoas percam esse medo do metaverso. Pode ser qualquer formação, então, assim, qualquer pessoa pode ir lá e fazer esse curso de metaverso, e eu recomendo demais, porque não é só sobre metaverso que a gente explica nessas 20 horas. Nós explicamos sobre todas essas tecnologias que permeiam dentro do metaverso, como as mídias imersivas. E aí eu estou falando de realidade virtual, você vai aprender um pouquinho sobre realidade virtual se fizer o curso, realidade aumentada, gamificação, que é super importante hoje para o metaverso, vem vindo cada vez mais, voltando cada vez mais forte, né? E aprender um pouco como lidar com esse novo mundo do metaverso, que também é algo muito interessante e que vale a pena a gente trabalhar. O segundo curso que a gente está fazendo também é um curso inédito no país, que é uma pós-graduação de metaverso e disrupção digital. E neste curso, nosso tema é o seguinte: é formar gestores do futuro. E aí, esses gestores do futuro que são cada vez mais presentes, essas habilidades são cada vez mais presentes e exigidas no mercado. É um curso bem mais completo, né? Um curso de 360 horas, e como por ser uma pós-graduação, a forma de você fazer ele, você precisa ter algum tipo de graduação. Então, você já precisa ser formado em alguma graduação. E aí também, mais uma vez, precisa ser uma graduação de tecnologia? Não. Você precisa ser formado, ter alguma graduação e querer entender mais sobre esse novo mundo tecnológico. E aí, nesse curso, a gente vai muito mais além. A gente fala um pouco de blockchain, a gente tem formatos de NFT, falamos, mais uma vez, de realidade virtual, um pouco mais de carga horária. Enfim, é um curso bem grande, assim, de 360 horas, mas o legal é que, de vez de você fazer igual o formato tradicional de pós-graduação de 18 meses, você faz em apenas 12 meses. Então, em um ano, o aluno que fizer esse curso, né, de metaverso e disrupção digital, ele já está
graduado ali com as principais tecnologias que podem ajudar ele a galgar novos cargos dentro das empresas, né, dentro da empresa que ele está e dentro de qualquer outra empresa, porque ele vai ser um profissional bastante requisitado, ele vai ser um gestor do futuro estando no presente, né? Então, professor, e as novas tecnologias, elas se unem, né? Elas se complementam. Então, Sim. hoje existe ainda, né, vários questionamentos sobre a utilização do metaverso e realmente a sua desenvoltura, a sua evolução. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso e para que as pessoas entendam, né, de uma vez por todas, os benefícios, a utilização real e a evolução do metaverso. Legal, assim, ano passado a gente viu muitas reportagens falando super bem do metaverso, era o ano do metaverso, tudo era metaverso. E assim, eu já trabalho já com tecnologia há mais de 10 anos e a gente vê que assim, não se ficar muito abalado quando o pessoal, as reportagens falam mal, nem ficar muito assim, exuberante quando está falando muito bem, né? Então, assim, as tecnologias elas são cíclicas, elas estão em eterno desenvolvimento, elas nunca param de se desenvolver, porque tem sempre uma nova tecnologia, um novo formato dentro dessa tecnologia para melhorá-la, né? Então, assim, agora o que se fala muito desde o começo do ano é que é o ano da inteligência artificial e que o metaverso morreu. Primeiro que tecnologias não morrem, né? Já começa por Pois aí. é, não é? E o mais importante, que eu acho que deve ser Sim, falado, é o seguinte, Isabela, que uma tecnologia ela não exclui a outra, né? exato. Elas se agregam, né? Elas se fundem, uma vai complementando a outra nessa nova era digital que nós vivemos, né? Com certeza, assim, a própria inteligência artificial ela é de extrema importância para o metaverso, para os metaversos, né? E é bom falar isso assim que não existe Pros apenas um metaversos, né? metaverso. Porque não é o metaverso, né? É sempre falar no plural, porque muitas reportagens, até que batem bastante no metaverso, que falam bastante mal no metaverso, pegam como parâmetro somente a meta da Microsoft. E hoje Certo. nós temos mais de 500 empresas, grandes empresas, assim, de grande porte, que estão cada vez mais fazendo com que essa tecnologia, essas plataformas de metaverso, elas se desenvolvam cada vez mais. Então, assim, a gente pega desde empresas de vídeo, como a NVIDIA, né, que está desenvolvendo ali diversos projetos ali dentro, como também a gente vê empresas que estão começando agora, como é o caso, por exemplo, de dois metaversos bastante populares que às vezes poucas pessoas aqui no Brasil conhecem, que é o Frame e o Special, por exemplo. São duas É plataformas de incrível. metaverso. Já entrei numa aula de anatomia japonesa, onde Olha todos os só. médicos, alunos estavam reunidos falando japonês, estudando os meridianos japoneses, né? Ali online, eu entrei com meu avatar, em distância, observei, mas é fabuloso, né? Você poder adentrar, né? Estudar e nessa conjectura, né? Como você bem analisou, são assuntos e matérias onde nós podemos nos aprofundar mais. À distância, quer dizer, eu fui até o Japão, tive uma aula de anatomia e voltei, né? Então, são plataformas muito educacionais também, né, doutor Com certeza, assim, muito Marcel? educacionais e essenciais para esse momento que a gente está vendo, que assim, é possível aprender à distância, é possível aprender com qualidade à distância, né? Porque isso é algo que as universidades tinham muito medo, né? De, poxa, como é que eu vou fazer para gerar a mesma qualidade que eu tinha em sala de aula, fazer à distância? A pandemia deu uma acelerada em Certo. relação a isso. E falando do metaverso, assim, em geral, não só na parte educacional, eu vejo que o metaverso ele vem para suprir uma necessidade muito grande de mercado que a gente chama que é o phygital. O que é isso, né? Como o próprio nome diz, é a gente unir o físico com o digital. Então, por exemplo, imagina você estar numa loja que você gosta, uma marca aí que você gosta de uma loja, fazendo toda essa imersão em casa, no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, tendo um atendimento personalizado, tá? Então, uma lojista vem e conversa com você ali, vendo os seus gostos de roupa, do que você quiser comprar, joias, enfim. E isso hoje já é possível. O metaverso hoje, ele vem para ajudar na parte... Eu falo que são três pilares que o metaverso ele ajuda, né? Ele ajuda, primeiro, na parte educacional, muito bem, principalmente se a gente falar em EAD. Então, a gente consegue, ali, em ensino à distância, dar uma qualidade diferenciada, gerar conhecimentos que eram muito difíceis de serem feitos
de forma presencial. Então, olha aí o digital sendo totalmente suprido. Na área de saúde, eu acho que a gente consegue melhorar muito, né? A gente tem cases, por exemplo, de até novas vacinas que estão sendo desenvolvidas de forma privada, alguns grandes laboratórios que estão pegando ali suas principais cabeças do mundo inteiro e desenvolvendo ali diversas vacinas. Já se está falando, já, por exemplo, de algumas vacinas sobre o câncer que estão sendo testadas, genomas ali que estão sendo testados dentro de alguns metaversos, obviamente privados, né? Não é algo que é aberto para todos, apenas para os médicos ali, até por questões de segurança. Então, educação e saúde é algo que vai crescer muito, e no marketing eu vejo que também a gente cresce exponencialmente, principalmente de dar uma nova forma para o e-commerce, né? O e-commerce ele tem muito a ganhar nas questões relacionadas ao metaverso por ser um ambiente cada vez mais assim inclusivo e ser um ambiente cada vez mais personalizado, né? O cliente em geral, ele busca muito um ambiente cada vez mais personalizado e os metaversos eles vêm ali para agregar muito nesse sentido, de dar um atendimento mais personalizado, de ter uma experiência mais imersiva e mais próxima, né? Que é isso que cada vez mais aí no mundo de quase 7 bilhões, de mais de 7 bilhões de pessoas, é cada vez mais difícil a gente ser mais personalizado, a gente ser mais o one-to-one, assim, né? Marcel, então conta um pouquinho para a gente também, né? Você é dono, né? Fundou a Inovação e Tech. Conta um pouquinho sobre a empresa, né? O que que a empresa desenvolve em relação à tecnologia. Conta um pouquinho para a gente. Então, a inovação tech veio de uma dor, porque assim, eu não nasci empresário, assim, eu já fui CLT muitos anos, e o que eu via, principalmente, eu sempre trabalhei nessa parte de tecnologia, na época eu trabalhava em redes sociais, numa grande empresa farmacêutica, e o que eu via sempre quando vinha ali o pessoal de tecnologia, os consagrados, assim, as grandes empresas, é que eles sempre traziam os produtos de prateleira, e que, quando a gente fala produtos de prateleira, é que o cara já usou já em 300 empresas diferentes da minha, mas ele sempre propunha a mesma coisa. E 90% das vezes não dava certo, porque a realidade de cada empresa ela é muito diferente. Por mais que seja do mesmo segmento, não, mas eu já fiz isso na sua concorrente, tudo bem. Mas porta a porta ali, quando você entra na porta da empresa, você vê que os problemas e a realidade, os desafios do dia a dia são muito diversos. Então, isso sempre me chateou muito quando eu era o outro lado da mesa. E justamente para ver que tinha uma oportunidade ali, né? A gente criou a Inovação Tech falando assim, olha, nós trabalhamos com as mais diversas tecnologias, nós trabalhamos com todas as mídias imersivas, nós trabalhamos com realidade virtual, realidade aumentada, vídeos 360, gamificação, eu sou especialista em gamificação pela Universidade da Pensilvânia, então, tipo, é algo que a gente utiliza bastante e desmistificando, né? Gamificação, ela não é uma tecnologia, embora muita gente ache. Gamificação, ela é uma metodologia que a gente utiliza junto com essas tecnologias. E também nós trabalhamos com metaversos, nós desenvolvemos diversos metaversos aí por mais variados segmentos. A gente tem, é muito engraçado, quanto mais a mídia em geral tem falado, né? Mídia não especializada tem falado mal do metaverso, mais projetos têm chegado para a gente para desenvolver metaverso. Não, justamente, né? Eu acho até que é uma força contrária, e aí a gente tem um pouquinho de força contrária em vários aspectos, mas isso só tende a crescer, a evoluir e revolucionar o mundo a cada dia, né? Sim, e o grande, né? A gente fala que acaba sendo uma briga entre mocinho e vilão ali, que é o metaverso versus a inteligência artificial. A gente hoje trabalha com inteligência artificial, inclusive dentro do metaverso. É aquele papo que a gente Então, estava batendo no exato. início. Não Elas faz se, sentido, né? elas A se gente falar que elas complementam. são. Não faz sentido a gente falar que elas são antíteses, né? Elas são complementares, né? Elas são. Não é uma briga de vilão contra mocinho. Assim, embora a gente tenha tido, né? A gente viu esses layoffs, né, que o pessoal fala, essas demissões diárias de metaverso de grandes empresas, mas isso nada mais foi do que uma contratação errônea durante a Sim, pandemia. durante a Isso todo mundo. pandemia foi um acúmulo, né? Sim, Como a demanda foi superior, né? Onde todos precisavam muito. Agora, como a vida voltou um pouco mais ao normal, essa demanda caiu, nada mais natural do que ter aí um sobrepeso de contratações, né? e olha que interessante, saiu ontem uma reportagem mostrando o seguinte, né? Todo mundo fala, a Meta acabou, descontinuou com a área de metaverso, o que não é verdade. Tem Não, ali já alguns funcionários trabalhando, que e ganham a muito Meta. bem, né? Pois é isso que eu quero falar. A Meta fez um anúncio falando que paga R$ 1 milhão por ano
para aquele desenvolvedor que resolver alguns problemas que a Meta está tendo em relação aos metaversos. Então, não só ela está contratando, como está contratando muito bem, ela vê valor nisso. Sim, até porque quem se especializar nas tecnologias no momento, né? Quem for desenvolvedor e conseguir ter essa habilidade técnica, né? Pode ter grandes empregos, né? E o legal é também desmistificar isso, Isabela, assim, não só os programadores, mas assim, como todas as áreas serão impactadas por esse novo mundo da tecnologia, Já o são, né? cara já está sendo impactado. Então, assim, o cara do marketing, que trabalha com marketing, fala, não, eu não preciso aprender metaverso, você precisa de mais, porque cada vez mais suas estratégias de marketing vão estar ali Associadas, né? associadas a isso, sim, com Sim, certeza, já e assim, é uma estão, ferramenta. né? Já estão, assim, a gente vê muita coisa acontecendo dentro, né, dessas realidades, em que cada vez mais isso não vai ser. Eu costumo falar que assim, a gente está no momento como se fosse a década de 80, quando o pessoal falava assim: olha, preferencialmente seria um diferencial se você soubesse inglês. Isso na década de 80. É. Hoje, se você não sabe inglês, assim, você tem muitas vagas que você nem concorre. Só que, assim, com a tecnologia, isso a gente não vai esperar 30 anos para a coisa começar a andar. Com a tecnologia, essas coisas andam de uma forma muito exponencial. Então, eu falo que nos próximos 4, 5 anos, quem não tiver esses conhecimentos relacionados às tecnologias está fadado a não só sair do emprego, como também não conseguir se recolocar no mercado. Então, Não, por e nem isso que é se importante. comunicar, né? Vai Pois é, ficar. Porque você hoje entra numa rede social, nós estamos aqui conversando de uma maneira digitalizada. Você está em sim. Brasília, eu estou no Rio de Janeiro. Já começamos por aí, né? Nós estávamos aqui decidindo qual é a melhor plataforma onde nós íamos adentrar para nos comunicar. Tudo isso, para mim, já é muito uma era digital, já é um pré-metaverso, já é um metaverso. Então, eu não vejo nem como desassociar, né, professor? E aí, assim, a gente pega institutos super renomados, como o Gartner Group, que aí fez uma pesquisa em 2022 falando o seguinte, que ele prevê que até 2026, um em cada 4 pessoas, ou seja, 25% da população mundial, vai estar em algum metaverso. Então, Com assim, por quê? certeza. Porque é muito mais fácil, é muito mais rápido essa integração. A gente vê, né, e também outra legado da pandemia aí é a gente ver que as pessoas, as empresas principalmente, perderam o medo do home office, né? Era necessário, era quase que obrigatório se a empresa quisesse continuar se manter no home office. Hoje tem ali um modelo híbrido, então as pessoas continuam ficando um pouco em casa e às vezes indo no escritório. E, por exemplo, para manter uma produtividade boa da pessoa estando no home office, por que não criar espaços dentro do metaverso? Já empresas fazendo Já isso. tem bastante, é. E dá certo, né? Dá Porque certo. você integra todo mundo. Você pode estar, como a gente está aqui, né? Eu estou em Brasília, você está no Rio, a pessoa pode estar em qualquer lugar, não só do Brasil, como do Como do mundo, mundo, com e certeza. E se trabalhar numa comunicando, falando. plataforma, acessar a plataforma, né? E hoje nós temos essa globalização, né? Com certeza. É a globalização levada para o digital ali, sendo um Sim, facilitador, né? um grande Então, facilitador. E unindo, né? As culturas, enfim, as economias, né? claro. É uma grande revolução mesmo. Então, nós vamos agora, né, adentrar no campus universitário, né, da IESB e conversar um pouquinho sobre a metodologia, né, sobre a educação no metaverso. Professor, explica um pouquinho para a gente, né, sobre o metaverso, sobre o campus. Que incrível esse espaço. Obrigado, que bom que você gostou, Isabela. Esse espaço aqui, esse primeiro espaço, né, é dividido em vários pequenos espaços, né, um campus, então tem vários pequenos espaços ali que a gente dá as nossas aulas, mas aqui eu iniciar por esse espaço, que é esse daqui que você está vendo atrás de mim, tem um telão, onde a gente passa os slides das aulas, e esse daqui é um anfiteatro, aonde a nossa primeira turma teve 90 alunos, então 90 avatares diferentes, Uau, aprendendo sobre o metaverso dentro do metaverso. sensacional. Poxa, Hoje está vazio, que esse horário ainda não está tendo nenhuma aula, a gente alocou esse horário para falar com vocês, né, do Brasil Metaverso, mas aqui vocês vão ver assim que a gente tem, por mais que tenha tecnologia, esse anfiteatro ele foi pensado muito naqueles grandes anfiteatros, naquelas grandes arenas gregas, né? Então, para a gente voltar ao berço da civilização e o berço das questões relacionadas à educação, né? As grandes difusões de educação foram começadas nessa parte grega, né? Então, esse anfiteatro faz uma homenagem a isso também e une, né, a modernidade
com um momento histórico também, né? Com um formato histórico. Incrível. Muito bonito. Ele é todo em 3D, né, professor? Sim, todo esse espaço ele é em 3D, ele roda, você viu que você não. Acho que o mais importante de se relatar, além dele ser em 3D, é que ele entra apenas com um link, uma conexão de internet, então é muito simples o acesso. A nossa ideia é ser o mais inclusivo possível, né? Então, o interessante é demonstrar que metaverso não é algo exclusivo, tem que ser algo inclusivo que cada vez mais Inclusivo, né? pessoas podem entrar, exatamente. Muito bacana. Então, as aulas são aí nesse anfiteatro ao ar livre, né? A gente começa a aula aí, mas vocês vão ver que vocês vão ter algumas surpresas aí, por exemplo, quando a gente for falar de realidade virtual, por exemplo, seria inviável, como eu falei, nós tivemos 90 alunos, seria inviável a gente dar 90 óculos de realidade virtual para esses alunos, ou pedir para que eles tivessem, né, 90 óculos de realidade virtual. Então, a gente replica o efeito de realidade virtual sem precisar que o aluno tenha necessariamente o óculos. Então, eu vou levar vocês para mais um espaço do qual a gente vai mostrar esse efeito de realidade virtual. Quando eu explico essa tecnologia, ao final da aula, os alunos têm essa experiência. Sensacional. Vamos então acompanhar essa experiência maravilhosa, né? Que incrível esse espaço, Marcel. O que é esse espaço? Então, aqui é uma sala, parece tradicional, mas tem essas esferas que o pessoal, sempre que entra e não sabe o que é, fica muito intrigado, né? E, tipo, o que é essas esferas que a gente vai fazer? Mas, como eu falei, na aula de realidade virtual, a gente replica a sensação de realidade virtual. Então, eu vou começar aqui com a primeira esfera. Por exemplo, a gente pode entrar, gente vai entrar dentro de uma indústria. Então, se você olhar em 360 aqui, você vai ver que é uma imagem em 360, como se a gente estivesse com um óculos, né? Só que nós não estamos. E aí você está vendo em 360, pode olhar para baixo, pode olhar para cima. A gente está dentro de uma indústria. Então, por exemplo, uma aula de administração, quando está se falando de revolução industrial, falando de Fordismo, por exemplo, pode ser utilizado algo nesse sentido. Então, olhando, como eu falei, pode explorar da forma que quiser, olhando para baixo, para cima, para um lado, para o outro, porque, como eu falei, é uma imagem em 360 graus. Sensacional, incrível. Então, mesmo sem o óculos, né, o aluno ele tem toda a visualização, né, de como é o olhar também no metaverso com as suas características, né, de poder minuciosamente estudar por dentro, né? O legal é assim, como eu falei, estava falando anteriormente, né? Assim, a gente quer cada vez mais deixar o metaverso e essas matérias de metaverso ser cada vez mais inclusiva e não exclusiva. Então, uma dessas diretrizes é fazer nesse formato, né? E como o slogan da universidade é teoria e prática juntas, né? Então aqui você está aprendendo na prática a tecnologia que você acabou de aprender dentro do metaverso, naquele outro espaço no anfiteatro. Fabuloso. É Aí fabuloso. vamos sair então desse primeiro espaço, eu vou mostrar aqui outros espaços aqui para ver algumas possibilidades, assim. Então você vê que de maneira interativa, né, a gente pode aprender muito mais, né? Porque além da gente mergulhar, né, no conteúdo, de maneira interativa, a gente consegue absorver também com muito mais, de forma lúdica, né, aprender muito mais. É isso aí, a ludicidade faz toda a diferença nesse caso. Aí eu vou dar até um depoimento pessoal. Assim, eu, quando estava no ensino médio, eu tinha grande assim, dificuldade de entender questões relacionadas à fotossíntese. Agora, com o metaverso, isso fica muito mais simples. Quer ver? Vou para outra esfera aqui que você vai ver o que eu estou falando. Aqui, a gente está dentro de uma planta, vendo as células dela fazendo o processo de fotossíntese. Então, não é só um espaço real, a gente também consegue replicar um espaço em 3D que mostra ali um processo para o aluno entender de uma forma muito mais simples, uma coisa que a gente aprende muito, né? Que a gente é uma matéria eletiva no ensino médio, que é a fotossíntese, por exemplo. Sim, porque a gente consegue ver com a realidade, né? Quase que participar, Tem um filme da né? década de 80 muito famoso, que é O Querido Encolher as Crianças. Eu sempre dou esse exemplo, que parece que a gente está realmente dentro do filme Querido Dentro, Encolher as Crianças. sim. É muito mais interessante do que só ler, né? Do que só ver uma foto ilustrativa, você participar, né? Você está dentro da planta, Você está literalmente, né? dentro da planta, literalmente, vivenciando a fotossíntese, né? Tipo, muito incrível.
E mais uma vez, apesar de ser 3D, a gente também tem essa imersão de 100 360. Então você pode olhar para todos os lados, mexer a cabeça aí do seu avatar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e você vai estar vendo, né, essa aplicação acontecendo. Muito legal, muito bacana. Ainda indo na área de biologia, a gente pode ver aqui outro processo também bem interessante, que é a gente ainda. Peraí, só ir para cá. Pronto. Vamos lá. Aqui a gente já está do lado externo, só que aí, se você olhar para cima, você vai ver o processo. Coloca o seu avatar olhando lá para cima, lá para o alto, ó. Aí você vai ver as células ali fazendo esse processo, né? Ainda falando da fotossíntese. Então, aqui é como se a gente já tivesse, a gente estava primeiro interno, agora nós estamos externos, vendo o sol batendo, né? Essas áreas, esses raiozinhos aqui, essas setas, é como se fosse o sol batendo e fazendo o processo de fotossíntese. Incrível. E isso Nós, também, pode falar, ela pode falar. dinamiza muito o aprendizado, né? Até com uma rapidez muito maior, né? De concepção, de Acaba sendo realmente muito mais entender, né? fluido, né? Assim, realmente entender, realmente vivenciar aquilo que acaba sendo muito etéreo quando se aprende nos livros, ou na Sim, lousa, ou num slide, né? Então acaba sendo algo muito mais fácil de aprendizado. E isso, a gente está falando de biologia, mas isso pode ser feito em qualquer área, em né? qualquer área, em qualquer área, inclusive para estudar os astros também, né? E o Por que corpo não? vai ser incrível, o corpo humano, inclusive outras matérias também exatas, né? Até a própria matemática, por que não? Exatas, humanas, qualquer matéria, né? Biológicas, igual a Humanas, gente está aprendendo aqui. biológicas. E aí você vê, ó, você está passando exatamente ali do lado, atrás de você tem um girassol que está recebendo todas essas células ali, a gente foi realmente para o lado de fora, está recebendo todo esse processo de fotossíntese para fazer o processo, né? Para conseguir se desenvolver. Então está ali o girassol ali atrás da Isabela, mostrando isso. Como também, assim, aí falamos bastante de matérias, mas, poxa, eu sou carioca, eu morro de saudade da minha cidade, a gente não pode terminar esse nosso papo aqui de realidade virtual sem a gente fazer uma coisa aqui interessante, que é, poxa, não sei como Incrível. é que está o dia aí, mas a gente seria legal pegar uma praia no Rio hoje, aqui em Brasília está um dia meio feio, chuvoso, Que então aqui está lindo. na Ponte Tim Maia, né? E E- estamos em São Conrado. Então, isso também, assim, eu estou brincando, mas isso também abre um precedente interessante para também o pessoal que faz a matéria de turismo. Olha só o Sim, como que a gente está mudando, né? Esse formato de divulgar cidades, países, por que não? sim, até poder estudar geografia, né? Sim, Conhecer toda a estrutura do planeta, enfim, inclusive poder assistir, né? Uma ópera, e aí é uma infinidade, né? Então isso só traz, né, professor, como você falou, nos de uma forma interativa, uma inclusão às matérias, né? com certeza, assim, isso nos ajuda muito enquanto educador, a ensinar algo de uma forma muito mais lúdica, muito mais simples e principalmente muito mais assertiva, para que o aluno adquira o conhecimento e se tenha um bom desempenho, né? Não só na aula, como na vida. Sim, ótimo. Incrível e muito divertido. Professor, sensacional, né? Como ficou bem feito esse campus, como a universidade conseguiu conceber um metaverso realmente interessante, né? Para essa estrutura já de ensino à distância, né? Sim, a ideia é cada vez mais que, como eu falei, nosso planejamento desse ano é que mais matérias, né, mais matérias vão para o metaverso e mais cursos também estejam dentro do metaverso dos mais variados segmentos, exatas, humanas, biológicas, estejam aqui dentro e com isso a gente consiga difundir conhecimento de uma forma mais simples, lúdica, divertida e assertiva. Professor, e essa sala de realidade aumentada, né? Como é que funciona? Aqui essa sala é para a gente, como você falou, explicar o conceito de realidade aumentada. Então a pessoa, de vez de não ter o celular, a gente incentiva os alunos a terem o celular por perto, porque vai clicar ali no QR Code, né? Vai ler esse QR Code
Aí a Isabela vai mostrar até para a gente, assim, vai ler esse QR Code, vai abrir um filtro do Instagram, então a Isabela ali já está lendo já. Vocês aí de casa podem fazer isso, vocês podem, esse QR Code está válido, então vocês podem abrir esse filtro, e aí depois que abre esse filtro, essa animação que são de grafiteiros dos mais variados aí, locais do Brasil, esses grafiteiros disponibilizaram para que a gente pudesse fazer essa ativação em realidade aumentada. É só apontar, né, diretamente para o metaverso, já sai esse filtro, né, o disco voador aqui. Incrível, gente, é uma experiência bem bacana, bem interativa mesmo. Professor, muito obrigada, foi uma experiência incrível, né? Conhecer todo o campus e todas as experiências educacionais que o metaverso vem proporcionando, né? Já vem proporcionando, né? Eu que agradeço o convite, fico muito honrado aí de fazer parte, pelo menos, de um episódio aí do programa do Brasil Metaverso, e faço o convite para todo mundo, todos os telespectadores aí, para se inscrever e procurarem nossos cursos. Primeiro, o nosso curso de qualificação, Desmistificando o Metaverso, né? Que está já com as inscrições abertas, e também a nossa pós-graduação de Metaverso e Disrupção Digital, para que a gente possa se encontrar aqui dentro desse espaço maravilhoso do IESB. Muito obrigada. Então, o Brasil Metaverso fica por aqui e até a semana que vem.